Olá! No vídeo de hoje eu falo um pouquinho sobre o do que eu falo quando eu falo de corrida do Haruki Murakami. Esse é o primeiro livro que eu leio desse autor e eu comecei a me interessar pela obra dele depois de ter lido Linha M, da Patti Smith. Quem já leu com certeza conhece o Haruki Murakami porque a Patti fala dele acho que umas 10 vezes ao longo do livro. Não é esse livro que ela cita um outro livro, mas ela cita esse aqui, Crônica do Pássaro de Corda. Porém, o tamanho desse livro. E assim, eu amo livro grande, a minha estante não me deixa mentir, mas o Haruki Murakami é daqueles autores que dividem muito a opinião. Então é bem ame ou odeie. E aí eu fiquei com medo de começar por esse livrão e achei que ia ser melhor começar por algo mais light, uma coisa mais curtinha. E aí fui pesquisar um pouco sobre a obra dele e eu descobri que ele tinha um conjunto de ensaios publicados sobre corrida. E aí, pesquisando um pouco sobre o Murakami, descobri que ele é um grande maratonista, já fez mais de 20 maratonas aí ao longo da sua vida. E aí pensei, gente, livro e corrida, pra quem não sabe, eu corro, não tem como dar errado, né? E aí comprei e não podia ter sido uma escolha mais acertada, assim, maravilhoso, e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bom, esse livro aqui é um conjunto de ensaios do Murakami sobre corrida, mas não só sobre corrida, acaba sendo sobre a vida dele como um todo. E para quem não sabe, eu não sabia, eu descobri lendo esse livro, o Murakami só foi se tornar um escritor por volta dos 30 anos. Se eu não me engano, hoje em dia ele tem 71. E antes disso, ele tinha um bar de jazz em Tóquio, era dono desse bar, mas um dia teve uma epifania, decidiu que ia escrever um livro, escreveu o livro foi um sucesso e aí ele resolveu abandonar esse bar para se tornar um romancista. Só que no bar ele era meio que faz tudo, além de dono, né? Fazia tudo ali no bar, ficava o dia inteiro para cima e para baixo, então ele conseguia manter um peso legal, conseguia se manter saudável. Mas quando ele se tornou romancista, ele tinha que ficar o dia inteiro sentado escrevendo, né? Se concentrando. E aí ele resolveu procurar um esporte para conseguir manter a forma, e esse esporte foi a corrida. E já um ano depois, ele completou o trecho entre Atenas e a cidade de Maratona, então um trecho de 42 quilômetros, sozinho para a matéria de uma revista, e ele decidiu que ia se tornar um corredor de longas distâncias a partir daí. Aliás, uma curiosidade, para quem não sabe, a maratona tem 42 km e 195 metros e tem essa distância justamente por causa da distância entre a cidade de Atenas, na Grécia, e a cidade de Maratona. Reza a lenda que teve um herói grego chamado Fidípedes que correu essa distância só para avisar Atenas da vitória dos gregos sobre os persas na Primeira Guerra Médica. E aí por isso essa distância e por isso o nome de maratona. Mas, voltando para o livro, aqui ele vai mostrar como a corrida influencia a escrita dele e vice-versa. E isso é o mais legal do livro para mim. Tem um ensaio aqui cujo nome é A Maior Parte do que Sei sobre Escrever Ficção, Aprendi Correndo Todos os Dias. E esse é um dos meus ensaios preferidos aqui desse livro. Ele começa falando que em toda entrevista que ele dá, perguntam para ele qual que é a principal característica que um romancista tem que ter. E ele fala que a resposta é sempre a mesma. Para ele, um romancista tem que ter talento, concentração e persistência. E aí talento, porque, claro, né? Como ele mesmo diz, uma Ferrari sem gasolina não anda sozinha, então a gasolina seria ali o talento desse romancista, que ele tem que ter talento para conseguir escrever algo bom, mas que ainda mais importante que o talento é a concentração e a persistência. Porque, se você parar para pensar, concentração e persistência são coisas que são treináveis. Talento, infelizmente, é algo que você nasce com isso. Claro, você pode trabalhar para aprimorar esse talento, mas eu entendo o talento como uma espécie de dom, que é algo que já nasce com a pessoa. Então, não tem muito o que fazer em relação a isso, mas se você for uma pessoa muito bem concentrada e uma pessoa persistente, eventualmente você pode até suprimir, digamos, uma falta de talento que você tenha. E é exatamente isso que ele fala aqui. E ele fala que aprendeu muito de consistência, de concentração e persistência
correndo todos os dias. E ainda nesse tema do esporte, refletir em outros âmbitos da vida, que eu acho que é essencialmente sobre o que esse livro trata, logo no prefácio tem uma frase que, se eu não me engano, é: a dor é inevitável, mas sofrer é opcional. E eu acho que todo corredor já deve ter ouvido essa pergunta: por que você corre? E eu lembro de um treino que eu tava fazendo no Ibirapuera e um amigo meu tava me acompanhando de bicicleta. Ele veio visitar São Paulo e eu tinha um treino longo pra fazer que eu não podia perder, se eu não me engano eram 17 quilômetros. E aí tava correndo no Ibirapuera, mas assim, tava muito sol, tava muito quente, nossa, seco, nossa, enfim, condições terríveis pra correr. E aí eu acho que eu tava bem assim nos 2 quilômetros finais, eu já tava morrendo, odeio correr no calor. Se tem alguém que gosta, olha, parabéns. E aí o meu amigo olhou pra mim e falou: cara, por que você faz isso com você? Tipo, não dói? E dói muito, mas como o próprio Murakami diz, sofrer é opcional. E por quê, né? Por que a gente continua correndo? Muita gente acha que é pra se manter mais saudável, pra uma tentativa de viver mais, mas eu discordo, e o Murakami também. E a dor acaba sendo muito importante nesse processo, porque eu acho que é justamente a questão de você estar ali suplantando a dor, trabalhando no seu limite em boa parte do tempo, é o que te faz correr. Isso de ter um objetivo e ter que se superar dia após dia para conseguir atingir esse objetivo. E o que ele fala aqui, que eu concordo muito, é que para ele isso é se sentir vivo, assim, você se dedicar ao máximo naquilo que você está fazendo, querer se superar todos os dias. Para ele isso é viver ao máximo, realmente aproveitar a vida. Que se for para viver sem ter um objetivo e sem se esforçar para isso, para ele a vida não vale a pena. E eu me identifiquei muito com ele porque, se fossem me perguntar assim, por que eu corro, eu diria exatamente isso. Eu corro porque é correndo que eu me sinto viva. E aí, se parar pra pensar, a dor é tão pequena comparado a tudo isso, esse sentimento de se superar, né, sempre querer dar o seu melhor, que o sofrimento é opcional mesmo, né? Outra coisa que ele fala aqui que me tocou bastante é a questão do corpo, de como a gente vê o nosso próprio corpo. Tem um capítulo que ele menciona que quando ele era adolescente ele odiava o próprio corpo. E ele recorda um episódio muito específico que ele estava em frente a um espelho e ele tirou a roupa inteira dele e ficou olhando o tanto de defeito que ele conseguia achar no corpo dele. E que a corrida mudou isso completamente na vida dele. Não só a corrida, também a maturidade, mas que mudou a forma dele de olhar para o próprio corpo dele. E eu me identifico muito com isso, porque, bom, eu sempre fui muito magra. Eu sei que é o sonho de muita gente falar isso, mas eu sempre tive uma dificuldade tremenda para engordar. E eu sempre tive muito interesse em fazer atletismo. Acho que dos esportes que eu via, era sempre o que mais me interessava. Mas muita gente falava pra eu não fazer porque eu ia sumir, né? Já era magra, só tinha panturrilha, minha panturrilha sempre foi grossa. Mas era isso, assim, eu era raquítica. E se eu começasse a praticar atletismo, segundo as pessoas, eu ia desaparecer. E até uns 2 anos atrás, eu era bem cri-cri com o meu corpo. Era bem, assim, meio que um Murakami. Eu olhava no espelho e via, nossa, eu não gosto disso, queria que fosse diferente. E aí, assim, comia muito pra tentar ganhar peso, ficava me matando na academia, mesmo odeio academia até hoje. Eu faço só porque eu tenho que correr bem, porque senão eu não faria, mas faço academia é importante. Até que um dia eu cansei, assim, falei, não tem sentido nisso, eu acho que não é o meu biotipo mesmo, vou fazer algo que eu realmente goste. E aí eu lembro que eu peguei um tênis que eu tinha aqui em casa, calcei e fui correr. Eu moro perto do Ibirapuera, fui dar uma voltinha lá, e eu lembro até hoje, assim, faz um pouco mais de 1 ano, eu não corro faz muito tempo. Aliás, eu corro não faz muito tempo, e eu lembro que, nossa, fiquei muito feliz, assim, porque eu corri 3 quilômetros sem parar, e foi, acho que uma das poucas vezes da vida que eu senti, nossa,
tô fazendo um esporte que eu realmente gosto. E aí, a partir desse dia, eu comecei a correr e a minha relação com o meu corpo mudou completamente. Hoje em dia, eu acho que eu amo muito mais o meu corpo pelo que ele é capaz de fazer. Então, por exemplo, correr 10 quilômetros numa velocidade que poucas mulheres conseguem, do que pelo que ele aparenta. Hoje eu tô 100% satisfeita com o meu corpo, inclusive o meu biotipo acaba, de certa forma, favorecendo a corrida, mas assim, eu devo essa paz que eu tenho agora com o espelho muito à corrida, e com o Murakami foi a mesma coisa. A gente vê que o que tá fora é só a casca mesmo. Fora que, assim, não sei vocês, mas eu gosto muito de ver as pessoas falando apaixonadamente sobre algo. Então, assim, pode ser que o assunto nem me interesse, mas às vezes só de ver que a pessoa tá feliz falando sobre aquilo, eu fico feliz também, e pra mim isso já basta. E eu acho que mesmo pra quem não corre, esse livro aqui vai ser uma lição de vida. Tem muita coisa legal a ser tirada daqui. E aí acho que não vale. Aqui ele usa só a corrida porque é o esporte que ele pratica. Mas eu acho que isso vale pra muitos outros esportes. Pra esporte no geral, porque quando você resolve levar a sério, você tem que ser disciplinado. E isso acaba passando para outras áreas da sua vida. E foi muito legal ler esse livro e ver que o Murakami tirou as mesmas lições que eu tirei da corrida. E aí eu queria terminar esse vídeo com uma passagem do livro que eu acho que resume muito bem tudo que ele quer passar aqui. A corrida de longa distância, mais ou menos, para o bem ou para o mal, me moldou como a pessoa que sou hoje. E tenho esperança de que ela continue a ser uma parte de minha vida pelo maior tempo possível. Ficarei feliz se a corrida e eu pudermos envelhecer juntos. Pode não parecer haver muita lógica nisso, mas foi a vida que eu escolhi para mim. Não que a essa altura tardia eu tenha muitas outras opções. Uma a uma, enfrento as tarefas diante de mim e as termino do melhor jeito que posso, concentrando-me sempre na passada seguinte, mas, ao mesmo tempo, adotando uma visão de longo alcance, esquadrinhando o cenário mais longe possível. Sou, afinal, um corredor de longas distâncias. Meu tempo, a posição que atingi, minha aparência externa, tudo isso é secundário. Para um corredor como eu, o que realmente importa é atingir o objetivo a que me propus com as minhas próprias forças. Dou tudo de mim, suporto o que for necessário e sou capaz, a meu próprio modo, de ficar satisfeito. Dos fracassos e alegrias, sempre tento sair tendo alcançado uma lição correta. Tem de ser concreta, por menor que seja. E espero que, com o tempo, à medida que uma corrida se siga a outra, no final eu chegue a um lugar que esteja contente. Ou talvez tenha apenas um vislumbre dele. Sim, esse é um jeito mais apropriado de ver a coisa. Um dia, se eu tiver uma lápide e puder entalhar nela meu epitáfio, eis o que gostaria que dissesse. Haruki Murakami, escritor, abre parênteses, e corredor, fecha parênteses, pelo menos ele nunca caminhou. Neste momento, é tudo o que tenho a dizer. É assim que ele termina esse livro. E, nossa, ai, Murakami, vamos ser amigos, vamos correr juntos. Ai, gente, maravilhoso. Todo fim de ano, eu faço uma listinha das minhas melhores leituras do ano e eu tenho certeza que esse livro vai estar lá. Vai estar lá mesmo, porque acho que eu nem não falei isso, né? Mas eu li esse livro, eu terminei e eu imediatamente comecei a relê-lo porque maravilhoso. E tenho certeza que vai ser um livro que eu vou reler ainda muitas vezes na vida. Amei. Acho que agora estou pronta para enfrentar a Crônica do Pássaro de Corda. Enfim, fica a dica para corredores. Isso aqui para mim é obrigatório, mas até quem não é corredor ou pratica outro esporte vai conseguir tirar muita coisa legal daqui. E até o próximo vídeo. Tchau!